Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho de como foi o primeiro mês com a Lilian. Ela recém-nascida, o que aconteceu um pouco, algumas experiências, como foi peso, altura dela nesse mês, etc. Eu tô gravando esse vídeo, ela já vai fazer quase 2 meses. Tô fazendo esse vídeo também mais pras minhas memórias e talvez ela um dia assistir e ver, assim que eu era quando eu nasci, etc. Então tá, eu tenho aqui anotado algumas coisas que eu queria falar sobre esse primeiro mês. No primeiro mês, ela foi... Primeiro, a gente veio do hospital, ela tinha 4 dias, e a primeira noite aqui em casa sozinha foi bem difícil. Ela teve cólica, quer dizer, ela tava com gases e assim, nada passava. Depois eu também comecei a ter um pouco de problema com a amamentação, porque ela saiu do hospital com a pega correta e depois eu não sei porquê ou como, mas desandou. Então, nem sempre ela fazia a pega correta, então nem sempre ela extraía a quantidade de leite suficiente, etc. Mas então, primeiro mês ela foi ao pediatra toda semana pra acompanhar crescimento, principalmente do peso. E justamente por conta disso, de não estar com a pega certa, então ela não extraía o leite que ela precisava suficiente. Então a gente começou a dar um pouquinho do meu leite numa mamadeira, que foi assim, muito difícil pra mim. Da primeira vez que eu dei mamadeira, que foi o primeiro dia que a gente veio aqui, eu sempre achei que eu estaria ok com complementação de fórmula, né? E dando do meu leite, só de ser uma mamadeira, nossa, eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Por 2 dias, parecia que eu tava... Talvez dê pra ouvir que ela tá chorando. Ela acabou de acordar e minha mãe pegou ela. Peraí. Essa é a vida real da mãe. O que eu senti era como se eu estivesse perdendo a minha filha, aquela nossa conexão da amamentação, dela estar aqui comigo, dela ser amamentada exclusivamente, assim, por mim e em mim. E, inclusive, quando ela tava amamentada, ela revirava, assim, os olhinhos. E na mamadeira ela também tava revirando os olhinhos. Aí eu chorei mais, eu falei, ela faz assim comigo, não sei o quê. Mas a pouco eu fui aceitando mais, porque eu tinha medo de o bico, né, causar uma confusão, ela não querer mais meu peito. E ainda tive que começar a implementar a fórmula depois também, que também já foi outra coisa, já foi pior ainda do que só o meu leite da mamadeira. Eu tentava dar o mínimo possível, mas aí não tava dando. E hoje em dia eu tô fazendo, inclusive, deixa eu adiantar um pouquinho, a alimentação de 3 formas. No peito, o leite materno na mamadeira e a fórmula na mamadeira. Mas enfim, então por causa disso tivemos que ir ao pediatra toda semana. Como a pediatra que a gente tava indo, ela era muito pró-amamentação, ela falava assim, não, vamos continuar, a gente volta semana que vem pra ver se ela recuperou, porque ela ainda não tinha recuperado o peso do nascimento, né? Porque nasce e depois, na primeira semana, perde. Até 10% é normal, ela perdeu 8. Só que pra ganhar, ela tava ganhando muito pouco. Cada semana era mais ou menos 100 gramas. Então, a gente teve que ir toda semana. Mas no final do primeiro mês, ela finalmente atingiu o peso do nascimento e passou um pouquinho. Hoje em dia, ela já passou mais também. Ela fez exame de ultrassom com 1 semana e meia de vida, porque ela tinha uma covinha aqui atrás e disseram que isso poderia significar uma má formação ou incompleta formação da coluna vertebral, eu acho, alguma coisa assim. Então, a médica no hospital que liberou ela disse assim, não, mas como eu tô vendo que tá tudo certo, não vou pedir. Mas a médica no consultório, outra médica, acabou dizendo assim, não, acho melhor fazer só pra tirar essa dúvida, e acabou fazendo um ultrassom com 1 semana e meia. Era tão pequenininha, era uma maca enorme, a mulher teve que sentar na maca, porque não dava pra ela sentar na cadeira pra chegar na Lilian, porque ela era muito pequenininha. Aí deu uma dor no coração, que o bichinho chorava, né, com aquele gelzinho gelado nas costas. Ela teve cólica nos primeiros dias, mas depois até que passou. Hoje em dia ela ainda tem alguns episódios de gases, mas não é mais como antigamente. Estamos fazendo a complementação com fórmula, porém ainda está com fome quando sai do peito, justamente pela pega, como eu já falei no começo.
Outra coisa que tá sendo bem difícil é a luta por produzir leite, né? Uma coisa que eu achava que a amamentação era difícil por conta só de doer, de machucar no começo, etc. Tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava, primeiro porque justamente ela tava com a pega, eu nem sabia que existia isso de ter a opção de não conseguir ter a pega certa. Então, eu tô com essa dificuldade da pega e a dificuldade da produção de leite, que a minha produção aparentemente estava baixíssima, porque quando ela tava com a pega boa, ela saía e ainda tava com fome. Eu tentava extrair na bomba elétrica e saía muito pouco. Hoje em dia, acredito que eu tô melhorando um pouco nessa produção, mas eu tô fazendo, assim, muitas coisas. Talvez eu faça um outro vídeo falando o que que eu fiz, o que que eu tô fazendo, porque não é que, minha produção tá ótima. Ainda não, mas se Deus quiser, um dia vai estar muito boa e eu vou conseguir amamentar ela 100% do leite por um tempo, né? E nem que seja meu peito e na mamadeira, mas se eu conseguir eliminar a fórmula, melhor ainda. O peso inicial e o peso final. O peso inicial, né, que ela nasceu foi 2,932 na plaquinha. 2,932 kg. E aí ela baixou e depois... Pera que eu vou ver. Tem um aplicativo aqui que eu anoto tudo. Todas as fraldas, mamadas, sonos, tudo. Tudo. Então, 14 de março ela nasceu com 45 centímetros e 2,923 kg. E no dia 15 de abril, né, na retorno dela de um mês, depois de semana a semana ter ganhado só 100 gramas por semana, ela estava com 49 centímetros e meio e 3,380 kg, alguma coisa. Pouquinha diferença, né? Mas foi bem difícil conseguir chegar até aí. E eu fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz de ter pelo menos alcançado, passado um pouquinho do peso do nascimento. E hoje em dia ela já tá com, acho que ela tá com 4, ou quase 4, não sei, não lembro mais, mas segunda-feira que vem tem a de 2 meses, né? A gente vai saber no próximo vídeo eu dou o update. Mas a gente ficou muito feliz de ter conseguido, até a médica, assim, ela ficou, no dia que a gente foi do mês, que bom que ela conseguiu. Enfim. Então, esse foi o crescimento. O tamanho de fralda de recém-nascido, ela usou o primeiro mês inteiro e até um pouco do segundo mês. Na verdade, ela só mudou porque acabou e ela tava quase já ficando pequena. Então, em vez de usar e comprar mais recém-nascido, a gente comprou e eu dou uma dobradinha na parte da frente e fica assim, perfeito. Ou seja, em breve, realmente, o tamanho dela vai ser um da Huggies, né? Porque é recém-nascido da Huggies. A gente tem várias da Pampers e, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil também realmente é a mesma forma, tudo igual, mas a Pampers achei maior do que da Huggies. Eu já tenho várias fraldas, caixas da Pampers, porque a gente comprou, porque eu achei que seria, né, não sei, a melhor. Só que no hospital, como iniciaram lá com a Huggies, ela acabou ficando com a Huggies, e eu percebi que... E eu achei bom porque tem aquela... mais baixinho por causa do umbigo, né? E o umbigo dela demorou a cair, porque aqui nos Estados Unidos eles não aconselham. Na verdade, eles falam o que eles falam não mexa no umbigo. Não mexa, não molhe, mantenha sempre seco e limpo, mas sem molhar, sem limpar, sem mexer, né? Que nem no Brasil, porque no Brasil falam, tem que limpar com álcool, com algodão, não sei o quê. Inclusive falam, não dê banho, só apenas banho de esponja, como se fosse meio que um banho de gato, né? Assim, só com uma esponjinha molhada, um paninho molhado, passar assim, nada de mergulhar a criança, que nem no Brasil. Então, o umbigo dela demorou a cair uns 16, 17 dias, mais ou menos. Então, né, por toda essa questão do umbigo e do banho, atrasar a queda do umbigo, a gente ficou usando essa fraldinha da Huggies de recém-nascido e até o mês inteiro. Até depois que caiu, a gente ainda continuou usando ela, porque o tamanho ficou ideal pra ela. Eu vou ver se eu consigo calcular mais ou menos quantas fraldas a gente usou. Não sei se eu vou conseguir achar um número mais certo, né? Já que já passou e eu acabei não anotando. Tamanho de roupa, ela veio pra casa usando prematuro, porque 0 a 3 meses... Não, a roupa recém-nascido ficou grande nela.
Então, antes do recém-nascido, ia ter roupa de prematuro. Então, ela começou com roupa de prematuro e ela tinha 4 roupinhas desse tamanho. Porque eu não imaginei que ia ser, né? Eu achei que ia ser recém-nascido. Ainda bem que eu tinha algumas prematuras. E aí, depois, eu acabei comprando mais umas 2, que não ficaram muito boas, porque o tamanho não serviu, mas... no final do mês, ela conseguiu começar a usar roupa tamanho recém-nascido. Então, ela usou, né, de prematuro para recém-nascido, nesse primeiro mês. Ela teve alguns dias no primeiro mês com 4 horas de sono seguida, que pra mim foi, assim, o auge, né? 4 horas de sono seguida, e acordava, mamava, e depois dormia mais 2 ou 3, dependendo da noite, né? Que nada é regra, é tudo exceção, né? Principalmente nesse primeiro mês. E, assim, a parte mais difícil pra mim, e que eu mais sofri, com certeza, foi a amamentação. E eu não quero desistir, ainda tô firme e forte, e tô tentando, né, melhorar a produção de leite, etc. Mas todo o resto, pra mim, isso de dormir, não me incomoda muito, fico cansada, é claro. Mas, ó, mas não é uma coisa, assim, que me irrita, que me incomoda. O que mais me preocupou e me fez sofrer, com certeza, foi a amamentação. Do querer dar certo, não de ai, tá doendo, vou desistir. Tem gente que nem consegue, né? Até um mês, porque realmente é muito difícil, dói, não é? Se você não tá com a pega certa, se você não tem leite, etc. Provavelmente esse vídeo tá todo embolado. Eu até escrevi aqui um roteirinho, mas aparentemente não tô conseguindo cumprir. Porque vai surgindo coisas que eu quero falar ou informações que eu acho que é bom lembrar. Então, é isso. Deixa eu ver o que mais... Ah, uma coisa. O que todo mundo falava, tanto no hospital quanto no consultório, né? Nas consultas, comer de cada 2 a 3 horas. Com a Lilian não é assim. Lilian come a cada 1 hora. E ela vomita bastante. Aqueles vômitos, assim, né? Inclusive, a fórmula que a gente dá é uma fórmula que é gentil no estômago, que é justamente pra evitar e diminuir isso, mas não adianta muita coisa, não. Então, assim, ela geralmente come de 1 em 1 hora se ela estiver acordada. Se estiver dormindo, não, mas quando acorda, quer comer. Então, acho que é isso. Ela dorme com a gente no quarto, no bercinho. Mas tem vezes que na madrugada ela não fica no bercinho de jeito nenhum, porque o sono dela é bem leve, principalmente depois que ela acorda essa segunda vez. E às vezes ela acaba dormindo no meu colo e dorme na cama comigo. Aqui, inclusive, se abomina isso, né? A maioria das pessoas, pediatras geralmente não recomendam. Mas eu também, no começo, eu falava assim, não vou fazer isso, jamais, porque tem a possibilidade da síndrome da morte súbita, acho que fala, né? E tal, nunca vou fazer isso, mas assim, aos poucos a gente vai conhecendo nosso filho e vai entendendo o que é melhor pra ele e pra gente, né? Então, assim, foi uma forma que eu consegui dormir um pouco e ela também, porque precisa dormir pra crescer. Então, como eu disse, sempre achei que nunca ia fazer isso de colocar na cama com a gente. Não por, não quero que ela durma comigo. Não, pelo medo, né, de acontecer alguma coisa. Mas meu sono é super pesado. Pra tudo. Menos pra ela. Um chorinho dela, ou quando eu tô com ela, o meu sono é o sono mais leve do mundo. Então, às vezes ela dorme no meu colo, dorme aqui em cima de mim, ou coloca ela do meu ladinho e assim, eu sei que ela tá segura, porque eu tô ali, enfim. Então, é bem complexo e polêmico, eu diria, né? Isso de colocar pra dormir na cama. Mas foi o jeito que a gente encontrou pra ter uma qualidade de sono e de vida. Então, mais parte da noite ela dorme, o começo geralmente no bercinho, e depois já não tem quem faça dormir no bercinho. E sonecas ela tava basicamente fazendo a hora que queria, né? Eu com o tempo que queria, eu não controlei nada, pretendo começar com esse controle, com essa implementação de rotina com 3, 4 meses. Por enquanto, eu tô deixando ela ditar a vida dela.
Porque, afinal, eu não trabalho, não tenho que voltar ao trabalho, não tenho o que fazer, graças a Deus a minha mãe tá aqui me ajudando até ela fazer 3 meses só, mas... Então eu tô aproveitando e... Ah, e aquele negócio assim, de fato. Durma enquanto o bebê dorme. Eu entendo que tem gente assim, ah, como? Se eu tenho que limpar a casa, fazer comida, não sei o quê. Como minha mãe tá aqui, graças a Deus eu não tô precisando fazer as coisas agora. Mas eu demorei 2 ou 3 semanas pra realmente conseguir dormir quando ela dormia. Porque eu queria tá olhando ela ou tá fazendo as coisas, mas o cansaço cobrou. E eu comecei a fazer, eu vou dormir, aproveitar que a minha mãe tá aqui realmente agora. E pode fazer outras coisas, né? Lavar roupa, fazer comida, limpar. Então, eu percebi que realmente, se você tem condição, se você tem alguém que te ajuda, realmente, durma enquanto a criança dorme. Porque ajuda, mas é aquele negócio, nem todo mundo tem esse privilégio de ter alguém pra te ajudar e você realmente não precisar fazer coisas em casa. Mas como eu não preciso, por enquanto, estou aproveitando e quando ela dorme, eu geralmente durmo. Agora também, como as noites estão um pouquinho melhores, às vezes eu não durmo nem sempre e vou fazer uma coisinha ou outra que eu quero e tal. Com um mês também, eu fui liberada, né? Porque meu parto foi cesárea. E fui liberada e já podia subir e descer a escada, carregar peso, enfim, vida normal. E só retorno no médico com 3 meses. Então, é isso. Provavelmente esse vídeo tá meio bagunçado. Desculpa, eu ainda, como eu falei, fiz um roteiro, mas não consegui seguir. Dizem que é cabeça de mãe, né? Que é assim, all over, por toda parte. Mas espero que tenha sido um vídeo, assim, com informações sobre as curiosidades, né? E também de memória pra mim, pro futuro. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como foi esse primeiro mês com a nossa pequenininha. E assim, tô muito feliz, meu marido também. E não há cansaço que mude isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!